Olá, bom dia! Na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a cantora Ruth Macedo, trazendo para você o melhor para nós. Mais uma reflexão do dia, palavra gloriosa que desce da parte do Senhor. Aproveita, compartilha. Seja tu um semeador neste dia. Amém, meus amados irmãos? Hoje nós queremos ler mais um trecho da parte de Deus. Costumo sempre dizer: ó Senhor, sou tão pequena, mas eu creio que o Senhor também usa os pequenos. Então usa, Senhor, os meus pensamentos. Unge a minha mente, Senhor, para que eu seja, Pai, um canal de bênção, Senhor, para abençoar, Senhor, a mim e aos meus irmãos que estão me ouvindo neste dia. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer aqui essa breve reflexão que se encontra em Números, capítulo 12, uma parte da palavra do Senhor que nos adverte contra muitas coisas, e uma delas, meus amados irmãos, que vamos ler aqui, falando sobre a rebelião. Amém? E vamos começar aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Números. Se você quiser me acompanhar aí na sua casa, se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia. Sua Bíblia está com saudade de você. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E eles dois começam a falar, né? Será que o Senhor tem falado só apenas por meio de Moisés? Perguntaram um ao outro. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu tudo. A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu tudo. E no versículo 3, a palavra de Deus diz aqui: ora, Moisés era um homem muito paciente. Um dos atributos de Deus, qualidade que se destaca na vida de qualquer ser humano, quando eles são dotados dessa personalidade, paciência. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, diz que ele era mais paciente do que qualquer outro que havia na terra. Então, Moisés ele tinha um diferencial. Moisés era dotado de personalidades e de caráter gerado pelo próprio Deus. E Deus escuta ali aquele comentário. E imediatamente no versículo 4, diz que imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram em frente e disse o Senhor, escuta só o que o Senhor falou: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele
me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face. Veja que privilégio, meus amados irmãos. Face a face, claramente, e não por imagens, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temerão criticar, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Palavra gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, queridos e queridas, eu fico aqui analisando, trazendo para os nossos tempos de hoje. Muitos não têm temor, precisamos ter mais temor a Deus. Precisamos ouvir mais a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o meu povo se corrompe por não ter conhecimento. E muitas vezes vamos para caminhos diferentes, traçamos caminhos diferentes, caminhos tortuosos, caminhos difíceis, porque não analisamos a palavra de Deus. Muitas vezes achamos que por esta passagem está no Velho Testamento, achamos que não é para nós nos dias de hoje. Então eu costumo sempre dizer, meus amados irmãos, que o Deus do passado é o Deus do presente. O Deus que exigia santidade no passado, exige santidade no presente. E a palavra de Deus relata aqui que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. De começo, usaram o pretexto, porque Moisés, ele casou-se com a mulher de outra linhagem, etíope. Sempre, quando alguém quer se levantar contra alguém, arruma sempre um pretexto. Quando não temos no nosso coração, plantado no nosso coração a paz, não podemos transmitir a paz. Quando não temos plantado no nosso coração um verdadeiro amor, jamais poderemos amar alguém. Jamais poderemos entender alguém. O coração mostra através das nossas atitudes. Porque muitas vezes o que está plantado dentro do nosso coração é posto para fora através das nossas atitudes. O coração é terra muito fértil. E aquilo que nós plantamos, se é de bem, é para o bem. E se é do mal, é para o mal. Mas que o nosso coração, neste dia, se houver algo no nosso coração que venha desagradar ao Senhor, que venha nos afastar do Senhor, nós possamos arrancar, pedir forças a Deus para tirar aquilo que não agrada a Deus. Então, no coração de Miriam estava plantado a inveja. No coração de Miriam e Arão estava plantado a discórdia. Os pensamentos negativos, os pensamentos ao contrário. Sabe o que é que Deus me diz nesta manhã? Deus, Ele vê, Ele sonda o nosso pensamento. Lá em Salmo 139, fala, nas minhas palavras, que Deus, Ele está em todos os lugares. Eu estou pensando e ninguém está vendo. O pastor não está vendo o que você está pensando.
A dirigente do ciclo de oração não está vendo o que você está pensando. Mas Deus te diz assim: eu sondo os teus pensamentos. Conserta os teus pensamentos. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós pecamos só pelas nossas obras. Não, estamos enganados. Pecamos também com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são concretizados também através das nossas obras. E é aqui o que a palavra está falando. E Miriam e Arão faz ali aquela reunião. Será que Deus, olha o comentário, só usa Moisés? Será que Deus é só com Moisés? Será que Deus só faz Moisés prosperar? E o finalzinho diz assim: e o Senhor ouviu tudo. Sabe o que é que Deus me diz nesta manhã, meus amados irmãos? Que Deus, Ele vê as reuniões nas caladas. Quando alguém se reúne, patotinhas se reúnem para falar, para comentar coisas que não é do agrado do Senhor. Coisas de rebelião, coisas de rebeldia. A palavra do Senhor diz que a rebelião, a rebeldia, é como um pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como Deus, Ele levantou Saul para ser rei de Israel, Ele também abateu Saul. Porque ele era rebelde e porque ele era arrogante. Se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 15, você vai encontrar. E Miriam e Arão, voltando aqui para o texto, eles não sabiam que Deus estava presente. Eles não tiveram temor de falar do ungido de Deus. Eles não tiveram temor de falar contra Deus. Porque quem fala contra o ungido de Deus, fala contra Deus. Quem aponta o ungido de Deus, está apontando a Deus. Quem se levanta contra o ungido de Deus, está se levantando contra Deus. A palavra é um pouco dura, mas é a palavra de Deus que nos corrige, meus amados irmãos. É a palavra de Deus que nos leva até o céu, se a gente for fiel à palavra de Deus. Não basta dizer que eu sou de Jesus, se você não serve a Jesus. Se você não faz o que Jesus manda. Se você não faz o que a palavra manda. Mas hoje, o Senhor diz assim, ainda há tempo para um conserto dentro de si. Glórias para Jesus. E Deus ouviu aquela reunião. Deus ouviu quando alguém falava mal de Moisés. O homem constituído por Deus. O homem dirigido por Deus. O homem que tinha as qualidades de Deus. Muitas vezes, alguém só nos olham por fora. Só enxergam os nossos defeitos porque somos dotados de defeitos. Mas não vê as qualidades de Deus nas nossas vidas. Se você erra, tem 1000 para te apontar. Tem 1000 para falar de você. Por um deslize que você der, você acerta o tempo todo da sua vida. Ninguém chega para dizer a você, parabéns, você acertou.
Parabéns, você foi usado por Deus. Parabéns, muitas vezes você me entendeu e eu não te entendi. Parabéns, parabéns, parabéns. Ninguém chega para dizer, irmão, isso não é louvor ao homem. Isso é humildade. Você parabenizar o seu irmão quando muitas vezes ele acerta. A honra e a glória é para Jesus. Mas não custa nada a gente dizer, verdadeiramente Deus ele é na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas quando o irmão, ele comete qualquer deslize, nós estamos aqui para apontar. Nós estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para publicar, bem melhor dizer, porque tudo está sendo publicado agora na internet. Quando um irmão cai, alguém minuciosamente usa a palavra de Deus para publicar ali o pecado do seu irmão. Deus, ele não se agrada. Me desculpe eu dizer, quem faz esse tipo de coisa. Porque Deus, ele permite a queda também. Mas a palavra de Deus diz que o justo, ele pode cair, mas ele não ficará prostrado. Aqueles que se arrependem, alcançam de Deus misericórdia. E nós muitas vezes não olhamos com esses olhos. Nós olhamos com o olho de juiz e esquecemos que o juízo está com Deus, que Deus ele é o juiz justo. Ele vê o que está por fora, ele também vê o que está por dentro. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus chama. Sabe o que eu vejo, irmãos? É que Deus ele dá o tempo. E com o tempo ele estica a corda. Com o tempo ele dá corda, mas no tempo ele puxa a corda para um ajuste de conta. E chegou o ajuste de conta com Miriam e Arão. Deus, ele é um Deus justo e fiel. A gente não vê Moisés aqui se pronunciando. Moisés, eu creio que só escuta as ordenanças de Deus. E Deus falando ali com Miriam e Arão, dizendo, quando eu escolho alguém como profeta, eu me revelo a ele em visões, em sonhos, falo com eles. Mas não é assim com o meu servo Moisés. O meu servo Moisés tem um diferencial. E porque Moisés tinha um diferencial, a inveja tomou conta do coração dos seus irmãos. Escuta só, muitas vezes, irmãos, a perseguição, ele não começa lá fora. Às vezes a perseguição, a falta do entendimento, o ciúme, a inveja começa dentro, na casa. É no meio da parentela, é no meio da família. E aqui relata nesse texto que Deus diz a Arão e a Miriam, não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele face a face. Aleluia. Eu tenho segredo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não apareço a ele por meio de enigmas, não. Nem por meio de sonhos, não. Quando eu quero falar com Moisés, eu digo a Moisés, Moisés, vai lá para o monte, porque hoje eu me revelo a ti, eu apareço a ti, Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, aleluia, eu te escondo numa fenda de uma rocha e tu vai ver o meu corpo passar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Isso é privilégio. E muitos não entendem o privilégio que muitas vezes Deus nos dá. Deus dá a mim, Deus dá a você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui que a hora da cobrança chega. E a ira do Senhor, ela desceu sobre Miriam e tornou Miriam leprosa. Quando a nuvem desceu, que o povo olha para Miriam,
Moisés olha para Miriam, Arão olha para Miriam, tá ali Miriam leprosa, bem melhor dizer. E Moisés começa a clamar ao Senhor. Veja uma pessoa passiva como é que é. Muitas vezes uma pessoa passiva, ela entende, mas ela não é entendida. Moisés começa a clamar a Deus por Miriam. Moisés começa a interceder a Deus por Miriam. E Moisés pede ao Senhor que retire de Miriam aquela lepra. Sabe por quê? Porque Miriam, com aquela lepra, Miriam não podia mais estar perto do povo. Miriam tinha que estar afastada. Sabe o que Deus me diz? Que muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele se afasta por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do disse-me-disse, da guerra de hebreu contra hebreu, as guerras que se levantam, as reuniões nas escondidas, os nomes citados. É até injusto quando reuniões se formam e colocam o nome de alguém e aquele alguém não está ali para se defender, para falar ao seu favor. Ei, mas escuta só, ele não está, mas Deus está, e Deus vai falar por ele. Deus vai se levantar por ele. Não pense que ele é um coitado, que ele é um qualquer. Não, ele tem Deus por ele. Sabe o que Deus me diz? Deus, ele é com você. Você tem Deus por você, que lhe defenda. Aleluias, glória a Deus. E Deus ordenou que Miriam ficasse isolada, fora do acampamento. 7 dias, irmão. Foram os piores dias da vida de Miriam. Foram dias escuros. Foram dias de solidão. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Aleluia. Mas os nossos pecados, eles trazem consequências. A nossa rebeldia traz a consequência. E foram duras a consequência na vida de Miriam. Foram os piores 7 dias da vida dela. Eu creio que foram só 7 dias, mas para ela que estava no A e no U, para ela que estava isolada dos louvores, isolada do momento da adoração, isolada do momento do ofertório a Deus, isolada de conviver com seus parentes e com sua família. Solidão total. E o que é que Deus me diz? O que é que Deus nos diz nesta manhã com esta palavra? Vamos pensar antes de falar. Vamos pensar antes de agir. Vamos pensar antes de fazer reuniões. Antes de acusar os nossos irmãos. Ah, mas ele é dotado, meu irmão é dotado de defeitos. Mas peça a Deus como lidar com a diferença do seu irmão. Ou você acha que você também não tem defeitos. Ou você acha que a graça de Deus também não está sobre sua vida. Ou você acha que a misericórdia de Deus também não está na tua vida. Na proporção que Deus te perdoou, olha para o teu pecado. Perdoa o teu irmão.
na proporção que tu erraste e caíste, e Deus te levantou. Deus te diz nesta manhã, neste dia, levanta também o teu irmão. Entende também o teu irmão. Ou você acha que só você é ungido de Deus, é o único na terra que é ungido de Deus, porque se acha o santo, porque se acha o perfeito, porque se acha o intocável, você acha, só se vê santidade em você. E quando você só olha para o seu irmão, você só vê defeito, só aponta defeito, não tem paciência, porque você não sabe, você não lê a palavra, que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. O que falta, irmãos, é paciência. O que falta é amor. O que falta é você viver a dor dos outros. É você entender, você não apontar porque fulano caiu, cicrano caiu, porque fulana é assim, cicrano é assim. Não, irmãos. Olha a misericórdia de Deus, o que Deus fez na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Levante alguém. Dê palavra de ânimo para alguém. Ajude. Glória. Não se junte com a maioria, porque às vezes a maioria pode estar fora dos padrões dos planos de Deus. Pare de escutar alguém para escutar a Deus. Quando alguém vem me contar algo, eu digo, eu vou escutar a Deus. Porque às vezes só se escuta um lado só. Isso é injusto. Mas Deus diz aqui, eu sou justo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes só se fala um lado só. E a pessoa já acredita e a multidão vai no erro, não vai pela palavra de Deus. Mas Deus diz assim, eu sou nível, eu sou prumo, eu tenho palavra para você nesta manhã, para nossas vidas, meus amados irmãos. Porque se a gente quiser ter de Deus, temos que ser de Deus. Se a gente quiser vivermos no Espírito, temos que abandonar as coisas da carne. É como fardo pesado. Uma certa vez, uma mulher, para terminar aqui, ela ia andando, isso é uma ilustração, irmãos. Ela ia andando e um certo homem ia observando ela. Mas ela estava com um saco muito grande nas suas costas. Tinha uma melancia de 3 quilos, um girimum de 5 quilos. Glória! E daí por diante, pesado. Um monte de coisas pesadas para ela carregar. E ela carregava bem lento, parando, quase morrendo. E aquele homem chega para aquela mulher e diz assim, por que a senhora não tira esse girimum que está pesando mais de 3 quilos das suas costas? Deixa eu tirar para a senhora ver se fica menos pesada. Aí tira. E ainda continua pesado, mas a gente vai tirar mais coisas e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. Quando vê aquela mulher, ela está com peso que suporta carregar. Muitas vezes carregamos o que não é nosso. Carregamos a vida dos outros, os problemas dos outros, os defeitos dos outros. Mas chegou a hora, chegou o dia da gente se libertar. Deus diz nesta manhã, eu sou libertação.
aqueles que escutam a minha palavra, trilha por um caminho justo, porque Deus, Ele é justo, Ele é santo e Ele é fiel. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, para dar chave, é chave de casa, é chave de prosperidade. Quem tem Jesus já é próspero, porque nós vamos herdar lá o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai herdar o céu não se preocupa com essas coisas daqui da terra. Sabe o que é que Deus me diz nesta manhã? Busca a Deus por tua vida, para não ser afastada do arraial, e lá onde Deus colocar, você vai ter que aprender, porque é você e Deus, é Deus e você. Será choro, será humilhação, será solidão, e Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele quer que a gente se conserte. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer que a gente se humilhe diante da sua presença. Então, nesta manhã, receba esta palavra da parte de Deus, onde Deus, Ele impulsiona o meu coração a lhe buscar mais, a lhe servir mais, a mudar de atitude, a mudar de dentro para fora. Ah, irmã Ruth, a senhora só pregou para a gente? Não. A palavra desceu para mim. Te conserta, Ruth Macedo. Te conserta. Busca o teu Deus por tua vida. Pede transformação a Deus por tua vida. Glória a Deus. Todos os dias na minha vida eu digo: Jesus, me converta. Jesus, tire de mim o ódio. Jesus, tire de mim a raiva. Jesus, tire de mim o ciúme. Jesus, tire de mim a inveja. Tudo que se levantar na parte maligna, Senhor, que seja, Senhor, para me atrapalhar, Deus, nesta vida, Pai. Tira, porque eu quero contemplar a tua glória. Se você aceita esta palavra do Senhor, esta manhã, glórias para Jesus. Mas foi a palavra que Deus me deu. Foi a palavra maravilhosa, de bênção, que é a palavra do conserto do Senhor. Então, nesta manhã, compartilha. Aleluia, glória a Deus. Se alimenta no Senhor, no nome de Jesus. Amém.